Começando agora, tá? Pessoal, então boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês, né, nessa noite. É, 5 minutinhos antes, né, estávamos a professora Tatiana e eu, e a gente estava dizendo, né, estamos no finalzinho do semestre, então talvez as pessoas já estejam aí ou diminuindo o seu ritmo, né, ou às vezes atribulada também, né, para poder terminar o semestre. Então, talvez algumas pessoas assistam a gravação depois, né? Mas a nossa intenção aqui é a gente fazer um bate-papo, né? Não vai ser uma aula, né? Não vai é, trazer algo novo no sentido de um novo conteúdo, né? Que a gente não tenha visto na nossa unidade temática, mas a ideia eu gostaria, né, de conversar um pouquinho com vocês sobre as experiências de vocês, né? Sobre as contribuições que a nossa unidade temática trouxe aí para o trabalho de vocês. Então, como estamos em poucas pessoas, né? Eu gostaria de iniciar ouvindo vocês. Então, eu gostaria, por favor, se o Caio puder falar, né? Ó, já estão chegando, chegou mais uma pessoa aqui. Mais gente se juntando a nós aqui. Deixa eu ver como é que eu vejo essas pessoas para aceitá-las. Permitindo, permitindo. Ok. Muito boa noite às pessoas que chegaram agora, estão chegando. Deixa eu ver quem está aqui. Boa noite, Ana Cecília. Boa noite, Patrícia. Boa noite também, Thaís, né? A outra Thaís que entrou, Tiago. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Estava dizendo aqui, né, para as pessoas que já estavam com a gente, hoje a gente tem a presença da professora Tatiana, que também fazendo a tradução para nós, a quem eu agradeço imensamente, né, que está super junto ao curso aí desde o início, né? Muito obrigada, Tati. E eu estava dizendo, né, que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, né, de ouvir vocês, os temas que nós discutimos na nossa unidade temática, né, como que isso está se refletindo na prática de vocês, se vocês já são da educação profissional e tecnológica, né, do que nós estudamos ao longo aí dessas 3 semanas, vocês conseguem perceber na prática de vocês. Então, é uma roda de conversa mesmo, tá? Como nós estávamos apenas, né, com 2 estudantes, eu tinha pedido para o Caio falar, né? Depois eu ia passar para a Thaís, mas eu vou deixar livre, tá bom? Só erguer a mãozinha aí, né? E vocês podem falar um pouquinho, né? A ideia é ouvir um pouquinho vocês. Caio, o Caio já vai começar. Pode falar, Caio, fala um pouquinho aí de como foi a experiência nessa UT para você. Bem, eu sou da enfermagem, né? Eu trabalho com cultura já há um tempo, desde que eu me formei, e a gente acaba desenvolvendo várias práticas educativas dentro desse campo, né? Principalmente dentro do campo da acessibilidade cultural, planejamento e bem, as tecnologias educacionais do curso, elas achei bastante interessante, né? O processo do curso, a, o, o, o modelo com os tutores, né? As avaliações estão sendo bem dinâmicas, o curso também não é um curso engessado, né? Tenho feito alguns cursos online e a maioria deles são aproveitáveis, mas eu sinto muita falta do contato mesmo, né, com os professores, e fico feliz pela experiência do curso, né, está sendo essa experiência mais próxima, a coordenadora já entrou em contato, a gente já teve uma aula, agora esse próximo contato, espero que continue assim. Em relação a essas novas tecnologias de ensino, né, o curso tem se mostrado bastante esclarecedor, né?
o meio digital é inevitável, né? O ensino ele cada vez mais vai passar para o campo digital e vejo que utilizar, né, essas tecnologias é inevitável, né? Então, fico feliz que a gente já esteja se inserindo, que os processos avaliativos também estejam caminhando para uma certificação de qualidade, né? Que é o que a gente busca, um reconhecimento de qualidade, independente de estar fazendo curso online ou presencial, né? Que tenho já o costume de gerir meu próprio aprendizado já há muito tempo, né? Então, fico muito feliz também de conseguir cursar uma pós com a qualificação, né, com reconhecimento dos institutos federais de modo online. Entrei agora, recentemente, no curso, o curso já tinha iniciado, mas foi possível acompanhar as matérias e terminar as atividades no prazo comum, né? E é isso. Muito obrigada, Caio, por ter aberto aí a roda de conversa, né? Contando um pouquinho aí de como você está vivenciando a experiência, né? Bom, a nossa unidade temática, ela abriu o curso, né, no sentido dos conteúdos, né? Vocês tiveram uma primeira experiência, uma unidade temática de ambientação para conhecer as ferramentas, né, para conhecer a nossa sala de aula virtual, que é o Moodle, né? E em seguida eu tive aí o prazer, né, de poder estar com vocês durante essas últimas semanas com um contato não tão próximo como os tutores de vocês, né, mas como formadora. Então, vocês já devem ter visto no vídeo de apresentação, né? Eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo, né? E eu também trabalhei na elaboração do material didático dessa unidade temática, né? Que é comum para os três cursos que serão oferecidos pela CETEC. E aí a gente abre, né, a discussão do curso falando de cultura digital e falando de cultura digital numa modalidade específica que é a educação profissional e tecnológica, né? Técnica em nível médio, tecnológica quando a gente fala em nível superior, né? E aí na fala do Caio, ele trouxe para a gente é, a questão, né, das tecnologias digitais que estão presentes no nosso dia a dia, né? E é essa discussão que é o eixo, digamos assim, né, que é a estrutura da nossa unidade temática, né? Então, vocês trouxe um pouquinho para vocês durante os textos, né, os conteúdos aí que a gente estudou, falando que essas tecnologias, embora elas não tenham, elas não sejam inseridas no nosso dia a dia, né, como a finalidade educacional, elas estão presentes, né, no nosso cotidiano. E isso tem influenciado, né, a nossa sociabilidade como um todo, né? Quem imagina, né, hoje a nossa vida sem celular, né? Quem imagina hoje a nossa vida, né, sem reuniões, sem encontros online, né? Não tem mais como a gente imaginar isso, né, o nosso cotidiano. Então, essas tecnologias elas estão presentes, né, no nosso dia a dia, nas nossas interações, né, na nossa vida profissional e estão presentes também na nossa vida enquanto professoras e professores, né, gestoras, gestores, funcionários, funcionárias da educação profissional e tecnológica, né? Então, esse contato, né, cotidiano, esse contato rotineiro com as tecnologias, né, ele vai criando, né, uma cultura, né, que é a cultura digital, que é a cultura que se baseia nas tecnologias digitais, né, que essa cultura ela não vai ah,
nos tirar de um contexto, né, de uma cultura, de um contexto social que a gente já vive, né? Ela vai estar junto, né? Ela vai conviver, né? Ela vai criar novos espaços dentro desse que a gente já convive, né? Então, nesse sentido, a gente tem alguns autores clássicos, né, como o Pierre Levy, que é quem propõe primeiro o conceito de, ele não fala em cultura digital, né? Ele fala em cibercultura, tá? Depois a gente tem a professora Kensky, que vai trabalhar esse conceito, vai trazer a ideia da cultura digital nesse sentido, né? Que é uma cultura que vai nos exigir, né? Que a gente possa desenvolver comportamentos para atuar, né? Da mesma forma que a gente se socializa, né, dentro da nossa cultura, da cultura em que nós nascemos, né, e somos inseridos aí no nosso momento de nascimento, a cultura digital, ela também vai trazer isso, né? A gente vai precisar a gente vai desenvolvendo, né, novos comportamentos que são atrelados a essa cultura, né, ao uso das tecnologias, à interação e à comunicação por meio das tecnologias, né? Então isso vai influenciar na aquisição de um letramento, na aquisição de uma alfabetização digital, como a gente viu, né? E a gente pensar isso, já que estamos, né, falando de educação, a gente pensar isso no âmbito escolar, né? Dentro da escola e numa realidade escolar específica que é a realidade da educação profissional e tecnológica. Né? Então, pensar que esses nossos estudantes, né, o Caio acho que comentou aqui, né, que está se preparando para a docência, né, na educação profissional em saúde, tá? E da mesma forma que ele, imagino que muitas e muitas de vocês também estejam nesse preparo, né? A gente vai encontrar isso, né, na nossa sala de aula. A gente vai encontrar estudantes, né, de diversas idades, pensando na diversidade que é característica da educação profissional e tecnológica, né? Porque se eu pensar em educação profissional tecnológica no nível técnico, né, eu vou ter aí diversos cursos, né? Cursos de aperfeiçoamento, cursos sequenciais, né? Cursos que são subsequentes ao ensino médio, cursos que são integrados ao ensino médio, cursos profissionais que são ofertados além, né, de serem profissionais na modalidade de educação de jovens e adultos. Então eu vou ter um outro perfil de estudante, né? E quando eu vou aí para, né, o curso tecnológico, eu vou na graduação, nos cursos de tecnologia, nos cursos que vão envolver aí o conhecimento profissional também, né? Então a gente está falando de uma realidade bastante diversa, de estudantes bastante diversos, né? Que vão trazer, né? Além da sua cultura, né? Originária do seu local, né? Em que cresceu, em que viveu até chegar no espaço escolar, né? A gente está falando que ele traz também uma nova cultura, que é a cultura digital que nós temos também, né? E aí surgem várias questões, tá? Então eu vou passar para não ficar aqui monopolizando a fala, que o interessante e o importante é que seja uma roda, que a gente compartilhe conhecimentos, tá bom? Vou abrir a fala aí para alguém que possa dizer, né, como que esses conteúdos, né, como que a cultura digital está aparecendo na prática de vocês, né? Tem alguém aqui que já atue na educação profissional tecnológica e que tenha que, já nesse momento, pensar, né, como que essa cultura digital ela está inserida na minha prática, né? Será que alguém pode falar para a gente um pouquinho a respeito disso? Vamos lá, turma, quero ouvir vocês. Não, vou fazer igual eu faço. Ah, a Ana Cecília ergueu a mão. Eu ia dizer que eu ia fazer igual eu faço aqui presencialmente, né? Ia chamar pelo nome, tá bom? Ana Cecília, a palavra é sua. Olá, boa noite. Consegue me ouvir bem?
Primeiramente, obrigada pela oportunidade de falar e obrigada, Tatiana, pela tradução. Eu tenho um irmão surdo e, para mim, ver essa inclusão é muito importante. E falando de inclusão, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados. No momento, meu cabelo está preso no topo da cabeça, com um coque, e uso óculos. Estou com uma camiseta regata de alcinha salmão, uma cor salmão. Bom, professora, eu não tenho experiência na educação profissional e tecnológica ainda, mas eu já atuo como professora. Eu iniciei em 2013 a minha graduação em pedagogia na UFPA. Eu sou de Belém do Pará, a propósito. Atualmente eu moro em São Paulo. E, e assim, desde 2013 eu comecei a atuar como educadora num projeto que era o Círculo da Matemática do Brasil. E a gente levava a educação matemática. Tem uma conterrânea aí, acabei de ler. E então desde 2013 eu comecei, entrei na universidade, já entrei nesse projeto porque eu era bolsista do Instituto de Matemática. E a professora falava assim, eu sei que você faz pedagogia, mas eu sei o quanto que você gosta de matemática e eu acho que esse projeto tem a sua cara. Então eu comecei desde aí a atuar em educação, em sala de aula já, né? E isso levando matemática para crianças carentes do município, que não tinham, né, esse conhecimento com a matemática. Então, eu venho atuando no ensino fundamental 1. Hoje, eu atuo em São Paulo, em uma creche do município. Então, são com bebês, né? De bebês de 4 meses a 4 anos de idade. E uma coisa que você falou, comentou, professora, que eles já vêm, né? Esses alunos já vêm com essa cultura digital. E, gente, sim, os bebês já vêm com essa cultura digital. Quando nós pegamos o celular, que não pode ser em todo momento, mas quando nós pegamos o celular na sala, os bebês já começam a pegar o celular e fazer aquele deslize de tela no celular. Eles já fazem isso. Então, isso já mostra o quanto esses futuros alunos já vêm com essa cultura digital, de já estar apegados ao aparelho tecnológico, que, na verdade, hoje em dia faz parte da realidade deles, né? Na creche, nós evitamos ao máximo expô-los à tela. Mas em casa, obviamente, no momento com os pais, no momento que os pais precisam, né, intertê-los, vamos dizer assim, esses bebês são expostos a essas telas. Então, é uma coisa que eu achei importante comentar, né? E que durante o curso, né, falando sobre a cultura digital, sobre como já vem inserido, e fui percebendo, né, tudo isso, e articulando não só com a minha experiência de agora, mas com outras experiências que eu já tive durante o meu exercício de profissão. E, por exemplo, a pandemia. Quando nós fomos pegos pela pandemia, né, que também foi muito comentado durante o curso, no material ali, tem muitos professores não estavam preparados para esse momento. E eu já vivi esse momento por conta da minha experiência no círculo. Muitas das reuniões não podiam ser presenciais, então nós nos reuníamos online. Já era um início, então, atividades online. Então, quando apareceu a pandemia, eu já conheci algumas ferramentas. E isso me possibilitou que, na época, eu tinha uma turma de maternal. Então, como eu iria interagir, né, e levar o conhecimento para aquela turma de maternal? De que forma aqueles pais realmente iriam fazer? Os outros professores tinham como fazer isso com as turmas maiores, mas é a minha turma, como seria? No início, realmente me deu, apesar de conhecer as ferramentas, me deu um desespero. Pensei, como eu vou fazer isso? Então, a partir desse momento, eu comecei a fazer vídeos de historinhas, a fazer atividades bem exploratórias dentro de casa, com pegar objetos de casa, os pais fazerem. E
Ainda bem, eu tive um bom retorno dos pais sobre isso. Chegava fotos, porque eu não podia fazer um encontro online como nós estamos fazendo aqui. Eu só podia esperar, eu passava os materiais, né? Olha, como você pode fazer. Então, eu buscava, por exemplo, que os pais fizessem material com pegador de salada para as crianças. E aí os pais só me mandavam as fotos. Mas foi um momento, assim, bem. Claro, deu muito medo, apesar de conhecer mais as ferramentas para poder trabalhar, mas, assim, deu medo. Deu medo de não conseguir passar o mínimo possível de conhecimento para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. E quando nós retornamos isso já no finalzinho, né, de 2020, com pouquíssimas crianças dentro de sala, eu pude perceber que eles tiveram minimamente, sim, foi mínimo, mas tiveram um desenvolvimento cognitivo dentro de casa, né, conseguir levar esse pouquinho de conhecimento para eles. E falando um pouco mais sobre o material, sobre o estudo, eu também não quero me alongar muito, tá? A gente quer que todos possam falar. Para minha prática pedagógica, já está ajudando e continua, e vai continuar ajudando, tenho certeza. Tudo é muito enriquecedor. Um ponto que eu, na minha leitura, foi da diferença que eu ainda não tinha parado para pensar. Eu tinha mais ou menos a ideia sobre a diferença sobre o ensino remoto, né, e o ensino à distância. Que realmente eu entendia a diferença, mas eu não tinha, sabe, parado para pensar, analisar a real diferença entre um e o outro. E realmente, durante o período pandêmico, o que foi o ensino remoto e o que é o ensino à distância, há uma diferença. Há uma diferença ali, né? Entre essas duas modalidades. Então, muito obrigada e boa noite. Espero ter contribuído um pouco para você. Contribuiu muito, Ana, muito obrigada por sua fala. Aproveitando aí alguns pontos que você tocou, né, para a gente trazer aqui para a nossa conversa, né? Você falou do período pandêmico e sem dúvida o período pandêmico ele foi um divisor de águas e foi um momento para que a gente tivesse um impulso, né, na cultura digital. Né? Ela não surgiu agora, as tecnologias digitais não surgiram agora em 2024, elas surgiram faz tempo, né? Mas elas começaram a se popularizar aí, né? E depois da pandemia não teve mais jeito, né? Não tem mais como a gente fugir desse contexto, né, digital que permeia a nossa vida, né? Então é isso, as crianças elas vão vir com os saberes da sua cultura, né, na qual elas nascem, no seu bairro, na sua família, né, na sua região. Isso traz para nós uma bagagem cultural, né? Um jeito de falar, um jeito de ser, um jeito de entender o mundo, né? A gente vem com isso. E além disso, né, por conta dos dispositivos digitais que a gente tem em mãos hoje, né, o principal deles é o celular, não tem como fugir muito disso, né? Eu nem vou, nem sei se tem como eu perguntar, né, quantos aqui estão logados no computador, né, e quantos estão logados no celular, né? Eu tenho certeza que a maioria deve estar no celular, né? Eu estou no computador porque eu estou aqui, estou no instituto, né? Vou trabalhar daqui a pouco, então eu trouxe o computador. Mas vocês, né, tenho certeza que a maior parte acompanha e estuda, né, muitas vezes pelo celular. Então, o celular está presente na nossa vida, né, desde a nossa infância, aí, que é a experiência que a Ana Cecília traz para nós, né. Então, as crianças já vêm com essa cultura digital de se comunicar, né, está realmente, Thaís, muito presente, né. As crianças já vêm com essa cultura de se comunicar pelo celular. Na escrita, né, se tiver alguém aqui que seja da área da letras ou que não seja da área da letras, mas como eu, gosta bastante que os estudantes produzam, né, redações, escrevam, né, a gente vê na forma de escrever, né, como que está presente a cultura, né, as abreviações, o você que vira VC, né, o também que vira TB, né, e todas as outras formas que são características das redes e que são trazidas aí para o nosso cotidiano, né. A escrita curta, né, os tweets, né, o curtinho,
Então, isso está muito presente, né, no nosso cotidiano. E aí, quando a gente pensa a educação profissional e tecnológica, né, a gente traz mais um fator para esse contexto, que é o contexto do trabalho, né, o quanto que as tecnologias estão presentes no mundo do trabalho. Né? Não apenas as tecnologias das máquinas, né, mas a forma de interagir. Então, na unidade temática, por exemplo, que a gente, né, que eu coloquei lá o título de um e-mail na sua caixa postal, né? Traz um pouquinho dessa reflexão, né, de que enquanto trabalhadoras e trabalhadores, a gente também precisa, né, conhecer as tecnologias, as ferramentas digitais, porque elas tá ali, né, o emprego muitas vezes está ali, o envio do currículo está ali, né, a candidatura a uma vaga está ali e a própria qualificação profissional está, né, perpassada pela cultura digital hoje, né? Da mesma forma que nós estamos aqui num curso de especialização, né? Há cursos que não são no nível de especialização, até que são no nível técnico muitas vezes, né? De formação profissional e que são ofertados por meio da educação à distância, né? E aí a Ana Cecília traz mais essa questão que perpassou a nossa unidade temática, né? Que eu sempre faço eu faço sempre muita questão, em todas as falas minhas sobre educação à distância, né? Educação à distância, só falar um pouquinho para vocês, é meu objeto de pesquisa. Enquanto pesquisadora, né, eu me interesso pela educação à distância, né? O que é da educação à distância? Tudo, né? Como se aprende, como se ensina, como se faz gestão de cursos à distância, né? Toda a educação à distância me interessa muito, né? Por quê? Porque ela nos possibilita democratizar o acesso à educação àquelas pessoas que de outra forma não poderiam ter acesso, né, à educação formal, tá? E aí a gente tem hoje, né, muita confusão em relação, quando comparado à pandemia, né, que a gente foi colocado, né, a gente foi jogado no ensino remoto, né, emergencial, de repente eu não encontrava mais meu professor, minha professora, meus colegas, eu tinha aula, ninguém abria a câmera, o professor falava só para a tela, né, foi terrível, tá? A gente preso dentro de casa, tá? E as tecnologias vieram aí para poder nos manter conectados, né? Manter as nossas comunicações aí naquele período terrível que a gente passou, né? Recente. Só que a educação, né, que a gente teve durante a pandemia, né, eu particularmente defendo, né, que não é educação à distância. Ai, mas Lu, né, não estava todo mundo na sua casa, né, tendo aula por meio de uma tecnologia, né, por meio aí de um computador, de um celular, tá? Uai, tava, né? Só que essa aula, ela não foi pensada para ser uma aula à distância, né? Para ser um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias, né? Foi uma coisa assim, tenho que dar aula de, né, tal tema, vou abrir e vou falar, né? Era mais exposição do que realmente a gente promover processos de reflexão, de discussão, de construção de conceitos, de aprendizagem de procedimentos, né, de comportamentos, enfim, né, cada ciência com a sua especificidade, tá? Então, a educação à distância, primeiro, né, ela é modalidade, né, ela está prevista na LDB, ela é uma modalidade que veio para atender, né, a especificidade de pessoas, né, que não podem se deslocar por N motivos, né, por razões de trabalho, por razões familiares, né, porque às vezes não querem também, né, frequentar uma sala de aula todos os dias, né, ela vem para atender a essas pessoas, né, então ela tem todo um planejamento para poder promover, né, de forma, a gente fala, com qualidade socialmente referenciada, os processos educacionais, né? Então a gente produz materiais específicos, como os que foram produzidos para esse curso, né? Não só para a nossa unidade temática, para as próximas que virão também, tá?
A gente tem uma forma, né? Então eu não dou conta, né? Vocês são 200 pessoas, né? A nossa turma é composta por 200 pessoas. Eu não daria conta, né? De toda semana poder conversar com vocês, avaliar as atividades de vocês, poder dar um retorno para cada um de vocês, né? Então, por isso eu conto com a ajuda dos tutores, tá? No ensino remoto, a gente não teve nada disso, né? Era professor com a sua turma, naquelas aulas expositivas infinitas, né? Aí 2, 3, 4 horas, quem que aguenta, né? Eu fiz uma disciplina durante o período remoto, né? Eram às vezes 4 horas na frente da tela, né? Muito cansativo isso, né? Então, essas especificidades a gente precisa demarcar bem, né? Educação à distância, modalidade, né? Ensino remoto, emergencial, foi emergencial, né? Foi adotado durante o período da pandemia, tá? Já devolvo a palavra para vocês, vamos ver, tem algumas considerações aqui no chat, tá? Então a Fernanda disse que não podia falar, né? Mas estava acompanhando, eu agradeci, muito obrigada, Fernanda. A Maria perguntou da reavaliação, já comente sobre isso, tá? A Thaís, né, eu vi aqui no momento que a Ana Cecília estava falando, né, que está muito presente a questão da cultura, né? O Caio está dizendo, né? Estou pelo computador, mas há muito tempo utilizo quase sempre o celular, tanto para o trabalho quanto para estudar. É isso mesmo, Caio, né? O celular está à mão, né, o tempo todo. Tá? Então é muito mais fácil mesmo, tá bom? Ah lá, a Emanuela também está no celular e também no computador, né? A Maria teve que sair, né? Mas agradeceu a aula, muito obrigada, né? E desejou bons estudos para a gente, tá? Ela fez a questão sobre a reavaliação, eu vou responder a ela, porque como nosso encontro está sendo gravado, depois ela pode assistir, ou vocês podem, né, também esclarecer essa questão e ajudar os colegas, tá bom? Hoje, né, hoje dia 17 de dezembro, nós abrimos a abinha lá na nossa unidade temática de recuperação, né, ou reavaliação, tá? A quem é destinado, né? Eu imagino que a maior parte, né? Não sei se todas as pessoas aqui, mas a maior parte já tem aí concluído as 3 atividades propostas no curso, né? As duas de memorial e o nosso fórum temático, tá? Se por acaso, né, você não conseguiu realizar, zerou, né, não deu tempo de entregar, ou entregou e aí não obteve a pontuação, né, ficou com uma pontuação abaixo de 6, tá? Que 6 é a nossa média, né? A média do Instituto Federal para ser aprovado, tá? Se você teve uma nota abaixo disso, ou não pôde entregar a atividade, ou entrou depois, né? O Caio ainda deu conta aí de fazer, Caio, ó, guerreiro, hein? Deu conta de fazer as atividades, mas caso você não tenha dado conta, né? A semana apertou, não deu para entregar, você tem essa segunda oportunidade, tá bom? Então eu reabri a atividade 1 e a atividade 3 para as pessoas que ficaram com uma nota abaixo, né? Ficaram com nota 5, porque eu olhei lá, não tinha gente com notas baixas, né? Tinha só pouquinhas pessoas aí, poucas pessoas com nota 5. Eu reabri para essas pessoas e para quem não pôde entregar, que estava zerado, tá bom? Pode fazer a entrega até o dia 20, tá? E também, para quem não pôde participar do fórum, né, como a gente não tem como reabrir o fórum, tá, o Moodle ele não permite, né, que eu faça isso, eu criei uma atividade que foi a resenha do fórum, tá bom? Então tem as orientações lá. Quem não conseguiu participar, que por acaso ficou com uma nota, né, baixinha também, ou ficou com 0 no fórum, pode fazer a atividade ali da semana de recuperação para substituir, né, essa nota por uma nota que possa ser aprovada, tá? A nossa intenção, tá bom? Maria, você estava aí, que bom, tá? Que deu tempo de você ouvir a explicação, tá bom? Isso. A nossa intencionalidade, né? A gente está no curso de especialização, né? Vocês são profissionais como eu, né? Vocês já estão graduados, vocês já estão atuando nas suas áreas de formação. A nossa ideia aqui, né, é compartilhar os nossos conhecimentos, né? Eu sei um tiquinho mais de uma temática, né? Que é a temática da cultura digital, que envolve educação à distância, que envolve o uso de tecnologias na educação. Eu tenho uma experiência,
na educação profissional e tecnológica, né? Eu estou aqui na EPT desde 2011, né? Trabalhei como servidora técnica, hoje eu sou servidora docente, né? Então eu tenho uma experiência nessa modalidade. Estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês, né? Mas os conhecimentos a gente constrói aí junto, no diálogo, na interação. E aí a nossa intencionalidade é que esses temas que nós discutimos, né, sirvam para que vocês reflitam, né, sobre a prática de vocês, como a Ana Cecília comentou, né, pensando aí que os nossos estudantes, né, qualquer esfera que a gente esteja, qualquer modalidade que a gente esteja, eles estão trazendo essa cultura, né? E nós estamos também inseridos nessa cultura. Será que a gente não pode aproveitar os potenciais dela para nos ajudar a promover processos de ensino e aprendizagem contextualizados, que sejam interessantes para os nossos estudantes, que contribuam para a sua atuação no mundo do trabalho, né? O que a gente precisa aprender para poder ensinar com o uso de tecnologias, né? Hoje a gente tem cada dia mais forte, né? A inteligência artificial faz parte dessa cultura, está se destacando dentro dessa cultura, né? E aí, o que vocês me dizem? Vocês têm usado IA, né, para vocês estudarem ou para vocês trabalharem, né, com os estudantes de vocês? O que vocês pensam a respeito, né, dessa tecnologia que tá, não pode dizer que ela é emergente, que ela já está vindo também de um processo, né? Mas que ela está se intensificando, né? Aí cada vez mais no nosso cotidiano. Tá? Quero ouvir vocês. Podem, quem quiser aí tá livre, pode tomar a palavra. Carlos Alexandre, pode falar, Carlos. Peraí. Pronto. Boa noite. Olá, eu sou Carlos Alexandre, eu sou do polo aqui do Butantã, tenho 40 anos, sou um homem negro, de barba, mal feita, por sinal. Vamos lá. Inteligência artificial, na verdade, assim, eu não trabalho na IPT, tá? Eu sou professor de física, de química. Eu tenho utilizado bastante a IA no meu trabalho, até para produção de relatórios. Então, por exemplo, toda aquela parte de relatórios que eu exportava de um lugar, trazia para o Excel, fazia toda a formatação, fazia tudo que eu precisava para jogar num relatório diferente. Isso agora eu consigo passar as instruções para a IA e ela consegue produzir esse relatório com uma facilidade muito maior para mim. Então, isso tem ajudado bastante. Na parte de, por exemplo, quando eu vou produzir uma prova, claro, eu não consigo chegar e pedir para ele gerar as questões para mim, até porque ele não assistiu minha aula, ele não sabe o que eu fiz daquele, como eu pratiquei aquele conteúdo em sala de aula, mas eu consigo, por exemplo, vou trabalhar com eles numa reação de adição de hidrogenação. Eu posso, por exemplo, trabalhar com a IA, criar um contexto ali para dar uma introdução para aquela questão e depois eu complemento ali com o que eu quero que realmente seja o foco daquela questão e o que o aluno deve trabalhar. Tá? Então, profissionalmente, ela tem me ajudado bastante e eu tenho percebido que os alunos também têm utilizado bastante, mas tem mais atrapalhado eles do que ajudado. Né? Até porque a gente consegue perceber que eles pegam sua questão. Então, por exemplo, eu costumo criar minhas questões. Então, quando eles vão lá no Google, eles não encontram uma questão parecida e eles têm preguiça de assimilar, né? A verdade é essa. E eu tenho percebido que eles simplesmente pegam aquela questão, joga na IA, e a IA ela dá muitas respostas erradas, né? Então, eles não conseguem ver se eles não têm o trabalho de ver se aquilo está correto ou está errado. Simplesmente, ele me deu essa resposta, eles me dão aquela resposta. E às vezes a resposta é completa, sabe? Então, é exatamente copiada do jeito que a IA deu para ele, ele copia com ponto e vírgula. Então é exatamente a resposta. Às vezes eu crio também algumas moléculas hipotéticas para eles me darem respostas de carbono, etc. Eles conseguem tirar a foto daquela molécula para a IA responder.
Sai errado porque essa tecnologia não está pronta ainda. Então, no caso deles, o que eu tenho percebido é que mais tem atrapalhado do que tem ajudado, né? Então, é claro, eu trabalho com adolescente, né? Então, adolescente tem aí se você pegar um aluno do ensino médio que trabalha, que estuda de manhã, ele tem, durante a tarde, ele pode usar Netflix, pode ficar no Instagram, pode ficar no Facebook, ele pode sair com os amigos, então eles têm mil coisas para fazer que são muito mais interessantes do que eles estudarem química, por exemplo. E esses que estão utilizando a IA de uma forma totalmente errada, de uma forma totalmente equivocada, o que eu percebo é que eles estão se afundando cada vez mais, porque eles te entregam uma resposta pronta, tudo bem, mesmo que a resposta esteja certa, isso está tirando deles a oportunidade que eles teriam de tentar, de se desafiar. Então eles estão mais desafiando o algoritmo do que eles mesmos. Acho que é isso. Obrigada, Carlos. É Imagina. isso mesmo, né? A IA, eu vejo ela muito assim. Hoje, tá? É óbvio que a tecnologia ela tá cada vez mais, né, sendo aprimorada e avançando. Até domingo tava passando uma reportagem no Fantástico, tava mudando de canal e eu parei ali para ver, né? Tava falando um pouco disso, né? Que a IA que a gente tem hoje, embora, né, especialmente os chats aí que a gente usa, eles chamam, né, inteligência artificial generativa pelo sentido dela criar. Mas na verdade ela não cria nada, né? Ela usa um banco de dados gigantesco para trazer aquela informação a partir do comando que a gente dá para ela, não gera algo novo, né? Mas que eles estão fazendo estudos para que em um determinado momento a IA possa gerar algoritmos e aí sim criar, como se fossem redes neurais que a gente tem, né? É, então, o que a gente tem hoje, né, eu entendo como sendo uma ferramenta, tá? O que vier depois eu não sei, não parei para pensar ainda, né? Mas hoje eu entendo que é uma ferramenta. Assim como quando começaram os acessos aos sites de busca, porque o Google veio depois também, né? Foi um negócio sensacional, né? Você não tinha aquilo e de repente você podia, né? Gente, eu tenho mais de 40, tá? Então a gente tinha que ir para fazer pesquisa na escola, eu tinha que ir para a biblioteca, pegar a enciclopédia, né, e buscar lá as informações, né? Era assim que eu fazia. Aí quando eu estava na faculdade que surgiram os buscadores, aí você fazia uma pergunta lá, né, já vinha 4 ou 5 links para que você poderia dar uma lidinha e ver o que respondia melhor a sua questão, às vezes misturar uma coisa com a outra, criar um texto novo, né? Mas também foi esse burburinho todo, né? Ai, porque agora tá fácil, né? Você vai lá, você pergunta, o Google, né? O buscador responde, né? Mas não era bem assim, né? Você tinha que ler para ver se aquela resposta tá de acordo com o que você foi orientado pelo seu professor, pela sua professora, se quer dizer o que você está pensando, né? Então são ferramentas. Então hoje eu vejo, né, a inteligência artificial, essa que está presente no nosso dia a dia, que é a IA generativa, como uma ferramenta, né? E como toda ferramenta, né, a gente precisa usá-la de acordo com as nossas necessidades. Então, quem manda nela sou eu. Então, ela me traz uma resposta. Da mesma forma que o Google me traz respostas, mas que eu tenho que avaliar, né? Eu também brinco bastante com os meus estudantes aqui. Eu falo, gente, o Wikipedia, né? Não é fonte de pesquisa, tá? Então, se eu peço para você pesquisar, você tem que selecionar a fonte, né? Dentre as muitas que irão aparecer. É a mesma coisa. Se eu peço para a IA me gerar uma resposta, eu tenho que avaliar se o conteúdo da resposta dela, né, aí entra o trabalho humano, né, se o conteúdo da resposta dela atende, né, em termos de lógica, de conhecimento, dentro do campo científico que eu estou trabalhando, né, ao que é necessário. Então, eu tenho que colocar um senso crítico, né, sobre os resultados que eu tenho dessa IA. Né? Então é isso que você trouxe para a gente, Carlos, né?
Eu entendo que é importante que a gente faça os nossos estudantes, né, acessarem e aí conflitarem, né, a resposta que é dada. Aí entra o nosso papel enquanto educadoras e educadores, que é levar o nosso estudante, né, promover o nosso estudante a ter um senso crítico, né, sobre isso que ele está ali pedindo a ajuda da ferramenta, né? E também saber usá-la para facilitar a nossa vida, porque afinal de contas, né, o ser humano cria instrumentos para facilitar o seu trabalho, para tornar esse trabalho menos penoso, né? Então, aí lá vai, né, a pessoa com mais de 40 falando, né? Eu aprendi a escrever na máquina de escrever, né? Aí depois é que eu fui para um teclado, né, digital, e hoje o teclado é virtual, né? Olha quantas gerações eu passei, né? Então a gente tem que aprender a fazer uso dessas ferramentas que vão facilitando a nossa vida, né? Produzir um texto. Eu fico imaginando como as pessoas escreviam tese em máquina de escrever, né, gente? Era um negócio insano, né? Mas fazia. Tá? Hoje eu não imagino mais minha vida sem um Word, né? Sem um editor de texto aqui, não tem como, tá? Então as ferramentas elas existem para tornar o nosso trabalho menos árduo, né? Porque trabalhar nós vamos ter que trabalhar, somos seres humanos, tá? Na nossa essência, né? O trabalho, não o trabalho alienado, tá? O trabalho enquanto ontologia do ser humano está na nossa essência, né? E a gente, enquanto ser humano, cria tecnologias para facilitarem a nossa vida, o nosso trabalho. Né? Então a IA é uma tecnologia que veio para facilitar o nosso trabalho, né? Mas a gente precisa ter um olhar crítico sobre ela, né? E aí vem um pouco do que a gente discutiu na nossa UT, né? Que é alfabetizar, conhecer a ferramenta, né, e os recursos que ela nos propicia e nos letrarmos, né? Em que momentos eu uso essa ferramenta, né, para facilitar realmente. Então eu tenho que conhecer a coisa e o uso que é feito da coisa, né? Então seria um pouco disso, tá? Obrigada, Carlos. Pode complementar a sua fala se quiser. Não, achei bem interessante esse seu ponto mesmo, até no sentido da gente ter um ponto crítico, porque, por exemplo, até pegando o gancho no que você falou, a gente manda na IA, né? Então, a partir do momento que a gente não utiliza com critério, que a gente não tem esse ponto crítico, pelo que eu percebo, chega um momento em que a gente não manda mais na IA, a IA manda na gente, né? Porque ela começa a te dar comandos. Por exemplo, você pode hoje falar para a IA, eu tava usando esses dias o Gemini do Google por voz. Gente, é surreal, porque é você conversando com uma pessoa, né? E assim, eu estava até pensando, caramba, uma pessoa que está se sentindo sozinha, olha o risco dela começar a conversar com essa inteligência artificial e ter uma vida totalmente vazia, porque ela não se contrapõe a você, ela não briga com você, ela não vai ter coisas distintas de você, você não cresce como ser humano, né? Então, acho que a partir do momento que você não usa com critério, você não se desenvolve, né? Então você começa a ser vítima de uma inteligência que tem alguém por trás, tem uma grande empresa por trás utilizando. Né? Então é uma coisa assim que eu admiro, eu acho muito interessante, eu uso, eu gosto de usar, mas eu fico assim extremamente receoso, até porque você tem crianças, adolescentes e a gente sabe que assim até se você pensar cognitivamente, eles não estão preparados, né? Eles não estão formados. Então, é uma responsabilidade da gente também ensinar eles como usar, né? Não só a gente professor, mas também dos pais, que às vezes somem, né? Só aparece no final do ano na escola. É isso, Carlos, né? A gente ensinar a usar, né? Ensinar desde pequeno, aí a Ana Cecília trouxe o relato dela, né, com as crianças, mas é ter esse olhar, né? Em que momento que eu deixei de mandar na ferramenta e a ferramenta manda em mim? Manda em Às mim. vezes eu pergunto, né, para as turmas aqui presencialmente, eu dou aula presencialmente na licenciatura em Química, né, das disciplinas de formação pedagógica. A gente discute
coisas, né? Às vezes eu pergunto para eles assim: você gosta mesmo desse tipo de música que você está ouvindo? Ou você ouve esse tipo de música porque a IA está mandando você ouvir? Você gosta mesmo? Isso a gente pode generalizar para tudo, né? Desse livro que você está lendo, ou você está lendo esse livro porque a IA sugeriu para você. E aí eu estou falando de redes sociais, e aí eu estou falando, né, de aplicativos de música, né? Porque ele trabalha também com o algoritmo. Então, a hora que você dá like, né? Será que é você que está mandando ou a partir desse momento a máquina começa a mandar em você? Né? E você esquece que existem, né, outras opções, né? Outras dimensões, né? Então, sempre para a gente ter esse olhar para tudo, né? Hoje está muito presente. A gente está aqui conversando, tenho certeza que a hora que acabar a nossa aula, eu vou começar a receber um monte de propaganda aqui, né? De palavras que eu falei, né? Celular, né? Computador, porque está captando tudo aqui. Né? E aí, será que eu tenho necessidade de trocar o meu aparelho ou eu vou trocar o meu aparelho porque eu estou começando a ver muitos anúncios que estão trazendo, né, que estão entrando na minha mente e dizendo para eu fazer isso? Né? Então, assim, são discussões, né, do ponto de vista crítico, né? A gente nunca pode perder de vista que a sociedade em que nós estamos inseridos é a sociedade capitalista, né? Então, que existem interesses que nem sempre são interesses em favor da humanização, são interesses em favor do domínio, da opressão, né? Então, a gente tem que manter esse olhar crítico, esse olhar vigilante, né? Dentro da cultura digital, tá? Então, isso é importante. Nós, como professoras e professores, né? A gente precisa dominar a ferramenta, né? Saber o que ela faz, para que a gente possa descortinar o olhar dos nossos estudantes para isso também. Usar com eles, ó, vamos ver, é importante a gente conhecer, porque se eu não conheço, né, eu não tenho, eu não posso opinar, não posso avaliar, né, se aquilo é bom ou é ruim. Né? A tecnologia em si, né, ela foi criada para atender uma necessidade humana. Se eu vou fazer um uso, né, para o bem ou para o mal, também é o ser humano que vai dizer isso. Né? Então é importante que a gente tenha esse olhar, tá? Muito obrigada, Carlos. Deixa a palavra aí, a gente tem mais 6 minutinhos para quem quiser comentar, né? O que mais a disciplina pode, né? Disciplina não, a unidade temática pode nos ajudar a pensar, né, sobre as nossas relações aí dentro do nosso âmbito profissional. Pode falar, Carlos. Não, eu acho que era isso mesmo. Acho que, assim, ajuda, mas a gente tem que usar com uma certa parcimônia mesmo, senão não faz muito sentido. Acho que a gente passa a não fazer muito sentido, né? A gente como pessoa também corre o risco de não fazer muito sentido, né? Para que eu vou ter um profissional fazendo isso, sendo que eu posso ter um IA fazendo isso? A gente meio que perde a dignidade, né? Porque acho que certas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Obrigada, Carlos. Caio, pode falar? Imagina. Perdão, você ia complementar? Caio, pode falar. Bem, o nosso curso em si é um bom exemplo, né, de formas tecnológicas, né, de se utilizar na docência, né. Então, eu acho que é um bom momento, né, a própria proposta do memorial, né, de como as matérias vão se encaixando para se formar o relato técnico que vai virar nosso TCC, é muito interessante a gente observar, né, quais são essas tecnologias que a gente vem usando, né? Eu por exemplo, já tenho uns 4 anos que eu trabalho quase 90% integralmente, né? Com tecnologia, de forma remota, né? Então a gente tem aí várias, né?
para além da IA, né, a gente tem aí os aparelhos, né, a gente teve a questão da busca do aperfeiçoamento dos computadores, hoje eles já são basicamente irrelevantes, né? O celular ele já ocupa todos os espaços, né? Então, assim, a última vez que eu fiz a troca do telefone mesmo foi por conta do trabalho, né? Então, assim, o trabalho, a demanda de trabalho, os aplicativos, eles demandavam mais espaço e mais tecnologia, né? Mais memória e tudo. Então, assim, em questão da IA, né? A gente já observa, né, que ela não entrega um resultado preciso, né? Então, se você for delegar para a IA a sua formação, né, é, é, a gente já observa que ela é ineficiente para isso, né? Então, assim, pensar em como utilizar, em como passar, né, para os alunos, porque é uma questão pessoal também, né? O pesquisador, o estudioso, ele tem uma outra forma de pensar do que o público em geral. Assim. Então, se você for observar como era o comportamento do aluno que vai ter um mestrado no ensino fundamental, ele é diferente do aluno que vai parar na graduação, no aluno técnico. Não é uma questão é uma questão de prática, né? De pesquisa, né? Então, você tem um aluno que faz pesquisa no ensino, na educação básica, né? O aluno que lê todos os livros do colégio pedagógico, o aluno que busca todas as fontes, né? Que usa o computador que usou o computador como uma ferramenta de estudo, que está usando agora a IA né, como o Carlos falou, de pegar e conversar com a IA, isso é um instrumento de estudo, né? Ele está observando, analisando como é que é um comportamento próprio, né? Então, assim, a gente tem que pensar mesmo em como fazer com que esse estudante que ele está fora do escopo do campo do pesquisador, em como ele vai observar que a IA não é eficiente, né? Para poder passar o processo pedagógico para ele, porque você tem a formação aqui online, né? Que ela te dá ali pode te dar o diploma, ele pode te dar o certificado, pode te dar, mas na hora que você sentar para poder fazer uma prova, você não vai ter a IA ali, né? Você não tem nem o celular, você não tem a calculadora, né? Então eu acho assim que os desafios, né, nossos agora estão em criar metodologias de ensino que forcem os alunos a não utilizar, né, as ferramentas, assim, utilizando as ferramentas, né? Porque a gente sabe que todo aluno vai usar a IA para poder fazer as respostas ali, porque é automático, né? Do pensamento. Mas aí a gente já tem ferramentas de correção, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, na minha época da graduação, por exemplo, já tinham sites, antes da IA, já tinham sites que faziam a verificação de plágio online, né? Eu tive matérias online. Então, assim, e agora já tem sites que identificam textos criados por IA, né? Já tem sites que eliminam as características de textos de IA. Então, assim, é um processo ambíguo, né? De pesquisa e informação para os dois lados. Assim. Acho que é isso. Muito obrigada, Caio. É isso mesmo, né? É um processo de formação, né, para nós, para que a gente possa formar os estudantes que passam por nós, né? Se a gente não tiver o domínio das tecnologias, a gente não consegue ensinar a eles como dominá-las criticamente, que é o que, né, um pouco nesse sentido que você está dizendo, né? A gente tem que usar, o caminho é a gente usar justamente para a gente mostrar, né, quais são as limitações dessas ferramentas, tá? Acho que a Ana Cecília tinha erguido a mãozinha. Você quer falar, Ana? Depois você abaixou. Senão a gente caminha para o final. Foi porque eu vi o horário, eu falei, já, que é até 8 horas, né? Isso. Aí, mas é só para dizer assim, que assim como o Carlos, eu também uso para produzir meus relatórios, porque não tem como você produzir 20 relatórios hoje com o tempo, né?
Mas, assim, sabendo utilizar a ferramenta, né, dando as instruções, ela vai produzir o relatório. E um ponto importante que é observar essa questão de ensinar os nossos estudantes a utilizar a ferramenta, porque nós temos, muita gente se preocupou quando apareceu a IA. Aí eu vou perder meu emprego, eu não vou conseguir, eu vou perder com uma máquina. Não, você não vai perder com uma máquina. O empresário, aquela pessoa, vai contratar a pessoa que sabe utilizar aquela ferramenta. Porque por trás da IA tem uma pessoa que sabe utilizá-la. Então, por exemplo, eu nos meus momentos vagos, eu procuro estudar programação, né? É uma outra paixão que eu estou descobrindo aí. Então, eu já pedi para produzir alguns códigos, né? E não sai corretamente. Quando você vai tentar rodar, não sai, não sai. Então, realmente é isso, é você saber utilizar, saber como pedir e dar as instruções para a ferramenta, saber ensinar isso para os estudantes. Muito obrigada, Ana. É bem isso mesmo, tá bom? Turma, é 8h02, tá? Então eu vou cumprir o nosso combinado. Também a professora Tatiana, né, passou aí essa 1 hora traduzindo pra gente. A gente sabe que isso não é, né, o ideal, o correto, né? A gente teria que fazer aí um revezamento, né? Então já começo agradecendo a professora Tatiana. Muito obrigada, Tati, tá? Pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso com o curso, com os nossos estudantes, tá? Agradeço muito mesmo, viu, esse tempo que você dedicou a nós, tá? Turma, eu agradeço muito, eu espero que esse mês aí que a gente passou juntos, mas não tão juntos, né? Tenha sido proveitoso para vocês, tá? É só um start, né? Todos os temas lá eles não são aprofundados, porque é para a gente começar a pensar sobre essas temáticas, né? Quem vai se apropriar disso são vocês, no contexto de vocês, na realidade de vocês, na prática de vocês, tá bom? Eu desejo muito sucesso a todas e todos, agradeço e já desejo aí, né, um excelente Natal, um 2025 de grandes realizações, de muita saúde para vocês, para a família de vocês, tá bom? Para os estudantes que estão próximos a vocês aí, né? Sucesso, pessoal, tá bom? Um grande abraço, vou encerrar a nossa gravação e vou encerrar a nossa reunião, tá bom? Até mais.